vocês. Bom dia, igreja. É um prazer imenso estar com vocês nessa manhã tão especial, nessa manhã tão festiva. Eu gostaria de fazer diferente hoje. Eu gostaria de pedir o Gerson que continuasse aqui na guitarra. Eu sei que ele deve ter ido tomar uma aguinha, mas eu peço a Gisele que avise ele, não está ali fora, que ficasse na guitarra. E eu gostaria que a Radassa continuasse no teclado, amém? Meus irmãos, verdadeiramente eu estou muito feliz hoje. Posso falar para os irmãos que é sempre difícil pegar o microfone após o louvor. Eu tentei hoje me conter ali, mas não consegui. Suei, pulei, gritei. E quando eu pego o microfone já estou cansado, mas o Senhor tem renovado as minhas forças. E que você venha ter entendimento, sabedoria, que você venha entender o privilégio de podermos estar reunidos juntos hoje para poder cumprir a vontade dEle, a vontade dEle que é plena, agradável e perfeita. Então quero que hoje eu peça a você que sintonize o seu pensamento no trono de Deus e que essa paz que excede todo entendimento venha verdadeiramente te conceder alegria. Porque muitos gostariam de estar onde nós estamos, mas não puderam estar. Muitos se deitaram ontem, mas não tiveram o privilégio de se levantar hoje, como eu e você estivemos. Então alegre o seu coração, porque Jesus está na casa. E nessa manhã tão especial, na qual a igreja de Jesus, o povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, se reúne para poder cumprir uma vontade dEle. Quando eu falo cumprir uma vontade dEle, eu estou dizendo que Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, Ele ordenou que nós viéssemos ceiar. Ceiar em memória dEle, em memória daquilo que Ele fez, em memória daquilo que só Ele poderia fazer. Quando a igreja se reúne para poder cumprir uma vontade de Jesus, eu quero que você entenda aquilo que Deus colocou em meu coração durante essa semana. Mas quando a igreja se reúne, se ajunta para cumprir a vontade dEle, nós estamos dizendo para o mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu. Morreu para nos salvar, nos libertar, nos livrar, porque todos nós estávamos condenados à morte eterna. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e transgressões. E havia uma cédula de dívida contra nós. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Havia uma cédula de dívida que era contrário a mim e a você. E essa cédula de dívida era muito alta. E por mais que eu e você viéssemos nos esforçar financeiramente, espiritualmente, fisicamente, nós não conseguiríamos pagar essa dívida. E quando o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou livremente, voluntariamente, para poder pagar essa dívida, Ele pagou essa dívida com o seu próprio sangue. Mas a morte não pôde conter o meu Jesus, porque nele próprio não havia pecado, não havia transgressão, não havia injustiça. E eu quero que você se alegre essa manhã. E ao terceiro dia Ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, eu e você que estávamos mortos em nossos pecados, delitos e transgressões, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Uma vida livre do pecado, uma vida que agrada a Deus, uma vida de abundância da presença de Deus. Então eu quero que uma manhã como hoje você se alegre, porque foi pago um preço de sangue por mim e por você. E quando Jesus ressuscitou, eu quero repetir, ressuscitamos com Ele para vivermos livres do pecado, livres de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E quando a igreja se reúne também, eu quero que você entenda o que lateja no meu coração nesta manhã. Quando a igreja se reúne, como hoje está reunida, nós estamos dizendo para Ele que nós ansiamos pela sua volta. Quando a igreja se reúne, dizemos para o mundo que Ele morreu e ressuscitou, mas também estamos dizendo para Ele, Senhor, nós almejamos, ansiamos, desejamos a sua volta. Quando a igreja se reúne, eu quero que você entenda e compreenda e se sinta feliz nessa manhã.
Nós estamos dizendo para Ele que temos aliança com Ele. Quando a igreja se reúne para cumprir a vontade dEle, nós estamos dizendo, como foi cantado o hino aqui há pouco, que a casa está preparada. Nós estamos prontos. Pode vir, Senhor Jesus. Pode encher a casa com a Tua presença. Pode encher esse ambiente da maneira que o Senhor deseja. Porque esse povo é seu, essa casa é sua, nós somos seus, pertencemos ao Senhor, somos o seu povo. Pode encher a casa. E aonde Jesus chega, eu quero que você entenda, milagres acontecem, coisas extraordinárias. Jesus é onde Ele está, Ele cura, transforma, batiza, salva, liberta. Então sinta-se hoje um felizado por poder estar em um ambiente onde o meu Senhor Jesus Cristo se encontra. Que você hoje tenha sensibilidade espiritual para chamar a atenção de Deus para a sua vida. Porque se você entrou aqui necessitando de um milagre, necessitando de uma intervenção de Deus, você entrou no lugar certo. Porque Jesus está na casa. Antes de pregar, eu gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez. Eu gostaria de orar, mas gostaria também que você buscasse a presença de Deus. Eu peço a você que nesse dia de hoje, nessa manhã tão especial, não espere apenas que o pregador faça alguma coisa. Não espere que os levitas façam alguma coisa por você. Busque de Deus a cura. Busque de Deus a transformação. Busque de Deus aquilo que você precisa nessa manhã, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais aquilo que pensamos ou imaginamos. Busque a presença de Deus nessa manhã. Chame a atenção dEle para a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui a Tua igreja reunida para cumprir a Sua vontade. Eis aqui o Teu povo, meu Pai, que saiu de suas casas com o intuito, Deus, de cumprir o Teu querer, de estar reunido, Deus, para cumprir a Sua ordenança. Por isso eu peço ao Senhor que haja, meu Pai, ó Deus, abundância da Sua presença neste local. Que nesta manhã cadeias venham se quebrar, como foi cantado. Que nesta manhã muralhas venham ruir. E nesta manhã portas venham ser abertas. E que toda arma forjada contra o Teu povo, Deus, venha a ser desfeita agora, em nome de Jesus. Que haja liberdade do Teu Espírito nessa manhã para poder operar. Que haja liberdade do Teu Espírito nessa casa. Esteja à vontade. Nós te damos primazias nesse local, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Se é para Ele, não é para o pastor, pode ser melhor ainda. É para o Senhor Jesus. Recebe toda a honra e toda a glória nessa manhã. Aleluia. A igreja pode se assentar glorificando e exaltando o nome dEle nesta manhã. E o Gerson pode ficar à vontade nessa guitarra abençoada. Amém? Meus queridos, Deus colocou durante essa semana uma palavra conhecida. Talvez você já ouviu. Mas eu gostaria que você desse muita atenção para aquilo que o Espírito deseja dizer à igreja nesta manhã. Como eu disse, vou continuar dizendo até o final dessa palavra. Manhã especial. Manhã em que o povo reconhece a importância de se juntar para cumprir a vontade dEle, exclusivamente dEle. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, verso de número 13. Evangelho de Mateus capítulo 16, verso de número 13. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor nessa casa. Todos já encontraram? Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor nesta manhã. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pergunta. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjolas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Palavra poderosa para um dia especial. Não me julgue repetitivo, mas é uma manhã especial, diferente. Uma manhã na qual há abundância da presença de Deus. E esta palavra eu gostaria de chamar a sua atenção logo para o primeiro verso que nós lemos, o verso de número 13, na qual a palavra do Senhor que acabamos de ler nos diz: Jesus indo para os lados de Cesareia de Filipe, verso 13, parte A do versículo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Logo no início desse texto, nós podemos ver e tirar nossa própria conclusão. Não é difícil de entender que Jesus nem sempre esteve em Cesareia de Filipe. A palavra é clara, objetiva e transparente. A palavra nos fala que Jesus estava indo para Cesareia de Filipe, ou já estava em Cesareia de Filipe. Mas antes de Jesus ir para Cesareia de Filipe, Jesus estava em uma cidade chamada Betsaida. E nessa cidade onde Jesus estava, essa cidade Betsaida era uma cidade que estava dentro dos domínios de Israel. Betsaida era uma cidade que era dominada, legislada, doutrinada pela Torá. Em outras palavras, Betsaida, onde Jesus estava antes de ir para Cesareia de Filipe, era uma cidade onde todas as pessoas eram ensinadas a crer, ensinadas a adorar, ensinadas a respeitar o Deus único, o Deus vivo, o Deus de Israel. E como nós já dizemos e já compreendemos e chegamos a uma certeza, aonde Jesus chega, milagres acontecem. Aonde Jesus chega, ele muda o ambiente. Aonde Jesus chega, ele transforma a água em vinho. Aonde Jesus chega, ele faz o paralítico andar. Aonde Jesus chega, ele faz o cego voltar a ver. Em outras palavras, aonde Jesus chega, coisas extraordinárias acontecem. E nessa cidade de Betsaida, aonde Jesus chegou, não foi diferente. Jesus chega nessa cidade antes de ir para Cesareia de Filipe, e nessa cidade a palavra do Senhor vai nos contar e relatar que lhe trouxeram um cego. E Jesus faz algo que eu gostaria de chamar a sua atenção. Jesus pega esse cego pelas mãos e leva-o para fora da cidade. E fora da cidade, Jesus faz algo inusitado. Jesus cospe nas mãos e impõe as suas mãos sobre os olhos do cego. E naquele exato momento, quando Jesus tira as suas mãos dos olhos daquele cego, ele começa a ver parcialmente. Ele começa a ver os homens como se fossem árvores. Então, mais uma vez, Jesus impõe as mãos sobre os olhos daquele cego, e após Jesus impor as mãos, ele recobra a visão por completo. Ele é totalmente curado. Em toda a Bíblia Sagrada, em toda a história de Jesus, foi a primeira vez que ele curou uma pessoa de 2 vezes. Todas as vezes que Jesus efetuou os seus milagres, ele ordenou e aconteceu. Ele impunha as mãos e era curado. Ele ordenava e o espírito imundo era retirado, era expulso da pessoa. Mas dessa vez, ele levou a pessoa para fora da cidade, e fora da cidade ele curou essa pessoa de 2 vezes. Também nessa mesma cidade de Betsaida, Jesus efetuou outro grande milagre. Nessa mesma cidade, Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes.
Isso nos leva a entender, leva a crer, que uma cidade onde as pessoas eram doutrinadas a respeitar, a estarem próximas de Deus, foi uma cidade na qual Jesus presenteou esse povo com a sua presença. Jesus presenteou Betsaida, lhes dando o privilégio deles poderem ver Jesus efetuando milagres, prodígios, curando, multiplicando, transformando. Essa cidade foi uma cidade extremamente felizada. Mas algo chama a minha atenção e eu gostaria que você tentasse compreender aquilo que está no meu coração. Quando Jesus sai dessa cidade em direção a Cesareia de Filipe, Jesus faz algo que chamou a minha atenção. Jesus amaldiçoa o povo de Betsaida, porque dentro dessa cidade, por mais que eles viram os milagres, por mais que eles presenciaram Jesus efetuando prodígios, nessa cidade não houve arrependimento. Em outras palavras, o povo dessa cidade era doutrinado a crer em Deus, era ensinado a respeitar as leis de Deus, a Torá, era doutrinado a honrar a Deus, mas o povo tinha o seu coração endurecido. Em outras palavras, não havia fé dentro dessa cidade. E Jesus, ao sair, vai amaldiçoar essa cidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele abomina falsidade. Em outras palavras, o povo dessa cidade parecia com crente, mas não era servo. Em outras palavras, o povo dessa cidade andava até como um crente, Gerson, mas não servia a Deus de todo o coração. Em outras palavras, o povo se vestia como crente, mas não adorava a Deus. Em outras palavras, o povo até falava de Deus, mas o seu coração estava longe de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai nos falar em Apocalipse 3,16: porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nessa manhã Deus está nos chamando a termos uma intimidade com Ele verdadeira, a termos um relacionamento, como foi pregado pela querida pastora Elaine nos últimos cultos, um relacionamento sério, objetivo e transparente com o nosso Senhor. Nosso Deus, Ele não aceita adoração pela metade. Ele não aceita ser adorado de duas vezes, ou adorarmos a Amon e a Ele. O nosso Deus, Ele é exclusivo e Ele exige adoração por completo. Eu não sei como você tem andado, ou como você chegou até aqui, ou como você tem vivido a sua vida, mas saiba de uma coisa: se você não decidir hoje andar verdadeiramente com Deus, se entregar verdadeiramente para Ele, você está correndo sério risco de ser chamado de servo mau e infiel, servo negligente. Era assim o povo dessa cidade, não sabia reconhecer aquele que estava perto dele, porque o seu coração estava longe de Deus. A palavra do Senhor nos fala: pode sair água amarga ou água doce da mesma fonte? Não pode. E o nosso Deus está nos chamando essa manhã a sermos totalmente voltados para Ele, nos voltarmos para Ele completamente de corpo e espírito e alma, entregarmos nossas vidas por completo a Ele. Nosso Deus está nos chamando a termos um relacionamento exclusivo com Ele. Eu não tinha preparado bem isso, voltando para a palavra, mas quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Diego, pega essa água para mim, por favor, em nome de Jesus. Eu peço com licença, essa é maior, estou com muita água, muito obrigado. Peço licença, mas eu preciso tomar água. Estou pegando fogo aqui em cima, não sei se vocês estão, mas Deus. Então agora Jesus sai de Betsaida após amaldiçoar essa cidade. E ele vai chegar em Cesareia de Filipe, que fica a cerca de 40 quilômetros de Betsaida. Eu quero que você saiba algumas características de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que estava nas redondezas de Israel, mas não fazia parte do governo israelita, não fazia parte de Israel. E essa cidade, Cesareia de Filipe, era uma cidade governada
por Roma. Em outras palavras, Cesareia de Filipe era legislada pelo governo romano. E essa cidade, Cesareia de Filipe, o povo era extremamente idólatra. O povo de Cesareia de Filipe adorava falsos deuses. O povo de Cesareia de Filipe, nessa cidade, tinha vários altares de adoração a outros deuses. Era uma cidade totalmente controversa, a cidade que Jesus havia saído. E nessa cidade de Cesareia de Filipe havia uma principal divindade que eu gostaria de ressaltar. O nome dessa divindade era Pan. Esse deus Pan, ou essa divindade Pan, era associada aos vales e aos bosques. Então o povo de Cesareia de Filipe era um povo extremamente idólatra. E Jesus agora vai levar todos os seus discípulos, sair de uma cidade onde a cidade era totalmente doutrinada a adorar a Deus, e vai para uma cidade totalmente idólatra. E chegando nessa cidade de Cesareia de Filipe, acontece algo inusitado. Eu encontrei a palavra. Jesus, ao chegar nessa cidade, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. Jesus vai ordenar aos seus discípulos que levantem um censo, que procurem saber o que a população ou que o povo, melhor dizendo, acham que é o Filho do Homem. Em outras palavras, Jesus vai fazer uma reunião com os 12, vai falar: eu quero que vocês levantem um censo, que vocês corram as regiões circunvizinhas, que vocês falem com o povo e procurem saber o que o povo acha de mim. Primeira tarefa que Jesus deu para os seus discípulos ao chegarem em Cesareia de Filipe. Eu vou conjecturar, e a Bíblia me permite fazer isso. Eu posso imaginar os discípulos ao receberem a ordem do mestre. Com certeza os discípulos estavam todos ali ansiosos por cumprir a vontade do mestre, querendo verdadeiramente ganhar até nos pontos com o mestre. Acredito eu, a Bíblia não fala isso, mas eu posso conjecturar. E quando os discípulos recebem a chamada, recebem a ordem do mestre, eles vão percorrer as cidades para poderem levantar o censo. Penso eu, não está na Bíblia, mas talvez os discípulos andando para saberem o que o povo acha que é o Filho do Homem. Talvez os discípulos comunicaram entre si, talvez tentaram encontrar uma resposta para a pergunta do mestre, mas acredito que nenhum deles tiveram a ousadia ou a coragem de afirmar verdadeiramente aquilo que Jesus gostaria de saber. E o fato é que quando os discípulos retornam, eles retornam com 4 tipos de respostas diferentes. A palavra do Senhor é clara, que nós acabamos de ler. Ao retornarem, eles respondem: mestre, uns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros acham que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E chegando ao pé do mestre, com certeza o primeiro grupo se apresenta e declara para o mestre: o povo acha que o Senhor é João Batista, como eu acabei de dizer. João Batista, o profeta do arrependimento, a voz que clama no deserto. Uau! João Batista. Uau! Repita comigo, vamos lá, me ajuda aí. João Batista. Uau! João Batista era um profeta, gente. Era a voz que clama no deserto. Ele foi o precursor, foi a pessoa que Deus escolheu para preparar o caminho do mestre. Então eu vou pedir que você faça mais uma vez comigo. João Batista. Uau! Agora melhorou um pouquinho, mas daqui a pouco você vai melhorar ainda mais. Como eu disse, João Batista, a voz que clama no deserto. A sua principal pregação: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Multidões vinham para serem batizadas por João Batista. João Batista, como eu já disse, teve um papel fundamental dentro do reino de Deus, dentro do projeto de Deus, porque João Batista teve a missão de preparar o caminho do mestre. Mas eu quero ressaltar algo sobre uma característica que João Batista tinha. João Batista, ele era extremamente humilde. João Batista sabia reconhecer quem ele era. João Batista, apesar de ter um papel crucial, um papel especial, um papel único e exclusivo, ele era humilde. João Batista, a palavra do Senhor nos fala que as suas roupas eram feitas de pele de camelo. E a sua alimentação, uma alimentação simples.
churrasco de gafanhoto regado a mel. Mas não podia ser qualquer mel. Tinha que ser mel silvestre. João Batista era simples, mas era seletivo. Tinha que ser mel silvestre para poder lhe dar força. João Batista, apesar de ter um papel crucial em todas as suas palavras, ele sempre deixou claro: eu não sou o Messias. Ele irá vir após mim, e ele é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem mesmo de carregar as suas sandálias. João Batista era humilde, e João Batista declarou: e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então João Batista sempre deixou claro: o Messias irá vir, e ele é maior do que eu. Característica de um servo bom e fiel: João Batista não era nem menos, nem mais do que aquilo que Deus pediu que ele fosse. Ele era exatamente aquilo que Deus queria que ele fosse. A voz que clama no deserto, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Messias. Essa é uma característica especial de um bom servo. Ele não é nem menos e nem mais daquilo que Deus deseja que ele venha ser. Ele não é, se Deus deseja que ele seja um levita, ele não vai querer ser pregador. Se Deus deseja que ele venha ser o pregador, ele não vai querer ser um levita. A palavra falando comigo, porque eu sou pregador, mas eu também quero cantar, e tenho pedido a Deus que venha multiplicar os dons, e se for da vontade dele, eis-me aqui para cantar também, é lícito. Mas a verdade é que o bom servo, ele sabe reconhecer que ele é no reino de Deus. Ele não foge à luta. Ele é verdadeiramente aquilo que Deus quer, longe da igreja, perto do pastor, longe do pastor. Ele é sempre aquilo que a Bíblia diz que ele é. Agora, não confunda humildade com falta de coragem. João Batista era humilde, tinha uma alimentação humilde, vivia humildemente no deserto, mas tinha sangue nos olhos. Era um servo corajoso. Certa feita eu quero que você me entenda. Herodes Antipas se apaixona pela esposa do seu irmão, Herodes Filipe. E Herodes Antipas, por ser governador e rei poderoso, ele pega Herodias, casa-se com ela. Fazendo isso, Herodes Antipas estava infligindo uma das principais leis judaicas, na qual nos diz que um irmão só poderia tomar a esposa de outro irmão se esse irmão estivesse morto. E Herodes Filipe estava vivo quando Herodes Antipas casou-se com a sua esposa. Dessa maneira, Herodes Antipas estava infligindo as leis de Israel. Só que as pessoas que estavam perto de Herodes Antipas eram pessoas bajuladoras. Eram pessoas que não tinham coragem de confrontá-lo. Até ele chegar perto do servo João, que era humilde, mas era o quê? Eu não estou entendendo nada. Que era humilde, mas era o quê? Não negava a sua raiz. Então João Batista mete o dedo na cara de Herodes Antipas e fala: não é lícito que você a possua. Em outras palavras, João Batista estava dizendo: saia do pecado, volte aonde você caiu. Você está traindo maldição para a sua vida e para toda a nação de Israel. Conserte-se. Era isso que João Batista estava falando com Herodes Antipas. João Batista, como eu disse, era corajoso. Ao fazer isso, João Batista atraiu a ira de Herodes Antipas e também de sua esposa, Herodias. E dessa maneira, Herodes Antipas mandou prender João Batista e posteriormente decapitá-lo. O que eu estou querendo dizer com isso? Não sei aonde Deus tem te inserido, ou te colocado, ou aonde você está implantado, mas saiba de uma coisa: Deus te colocou neste local para que você seja exatamente aquilo que Ele quer que você seja, um servo bom e fiel. Deus te colocou aonde você está, não é para que você venha se macumunar, ou para que você venha perder a sua essência. Deus te colocou naquele trabalho ruim, Deus te colocou no meio daquelas pessoas ímpias, para que você seja luz e sal no meio deles. Aleluias. Não perca a sua salvação para poder agradar outras pessoas. Agora eu vou falar para as crianças que estudam: não perca a sua salvação. Não deixe de ser quem você é em Cristo. Não deixe quem você é aqui na igreja para poder ser aceito pelos grupinhos da sua escola. Seja fiel até a morte e receba a coroa da vitória.
Não negue Jesus. Continue firme e fiel e você verá o quanto Ele vai te usar para salvar, libertar, transformar vidas. Assim como Ele usou João Batista. Esse foi o primeiro grupo, a primeira resposta que deram para o mestre. Com licença, tem uma mensagem. Aleluia, vai glorificando aí. Um ambiente muito forte nessa manhã. Eu vou ser sincero, quando eu subi para esse altar, eu estava com as pernas tremendo. Eu sempre fico ansioso, dependente de Deus na hora de pregar, mas hoje estava diferente. Eu fui lá em cima comer 2 vezes. Eu vou revelar para vocês que eu achei que era fome, mas não era. Minhas pernas estavam bambas, eu achei que ia cair. E não era fome, era a presença de Deus. Ainda continua sendo a presença de Deus. Então se envolva nessa presença. Vontade de adorar, adore. Se você sentir vontade de glorificar, glorifique, exalte, porque Deus está na casa, o Espírito Santo está neste local. Adore a Ele na beleza da sua santidade nessa manhã, porque há um ambiente diferente nesta manhã, Gerson. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou pegando fogo aqui em cima. Se você sentir vontade de se levantar, se levante. Dê liberdade para que o Espírito haja neste local. Esse foi o primeiro grupo, como eu acabei de dizer. Agora vai se apresentar o segundo grupo, concedendo ao mestre a segunda resposta. Esse segundo grupo se apresenta, ou esse segundo discípulo se apresenta para Jesus, dizendo para ele, talvez com força, coragem, porque esse segundo grupo vai declarar que Jesus, o povo acha que Jesus é um dos maiores profetas de todo o Velho Testamento. O segundo grupo se apresenta e fala, mestre, já temos a resposta. E nós temos a certeza daquilo que estamos falando. O povo acha que o Senhor é Elias. Ninguém vai me ajudar. Elias. Uau! Meu Deus do céu, está precisando dos gatinhos. Elias. Uau! Elias, o profeta dos sinais e do poder de Deus. Elias foi um profeta na qual o seu ministério foi extremamente marcado por prodígios e sinais, poder de Deus na vida de Elias. Mas Elias tinha algumas particularidades que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã tão especial. Elias era um homem, um profeta, melhor dizendo, extremamente zeloso pela adoração ao Deus de Israel. Elias era zeloso pela santidade a Deus. 2 características fundamentais num servo verdadeiro: zeloso pela adoração ao Deus vivo e também zeloso pela santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas Elias também tinha outras qualidades, eu gostaria de compartilhar com você. Elias era um servo sensível, tinha ouvidos para ouvir a voz de Deus. Elias sabia ouvir Deus, conhecia a voz de Deus. E Elias, além de conhecer e também ser sensível à voz de Deus, a palavra do Senhor nos fala que Elias era um homem de oração fervorosa. A Bíblia confirma isso. Elias era um servo sensível, obediente, extremamente zeloso pelas leis de Deus e pela palavra do Senhor. Mas a principal característica de Elias era um homem de oração fervorosa. Por isso o ministério de Elias foi marcado com tantos sinais e prodígios. E vale a pena lembrar, um dos maiores sinais e prodígios realizados por Elias através do poder de Deus em sua vida foi quando Elias ora para que não chovesse mais em Israel. E durante 3 anos e meio quase, não caiu uma só gota de chuva em Israel. Elias também, ele faz algo extraordinário. Ele multiplica o azeite de uma viúva que estava prestes a morrer de fome. Elias também, posteriormente, vai ressuscitar o filho desta mesma viúva que havia falecido. Elias, com o poder de Deus, com unção de Deus, com Deus na sua vida, ele vai ressuscitar o filho dessa viúva. Também Elias, como eu disse, ele era um servo bom e fiel, mas Elias tinha sangue na veia. Como eu quero continuar dizendo,
Ser servo bom e fiel não quer dizer que nós temos que ser medrosos, temos que ser corajosos. E Elias, ele profetizou que não cairia mais chuva em Israel. E depois Elias sente de Deus, ouve de Deus, que a chuva estava por chegar novamente. Só que em Israel havia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que estavam levando o povo à desobediência, que estavam levando o povo a infligir as leis de Deus, que estavam levando o povo a se afastar de Deus. E Elias, com sangue nos olhos, vai chamar esses profetas para um combate, ou para um embate, ou para um tete-a-tete, como diz o meu pai que mora no Brasil ainda. Elias vai chamar esses profetas para um embate. E todos nós conhecemos a história, não vou me alongar. Elias os chama para o Monte Carmelo. E no Monte Carmelo Elias ora e cai fogo do céu. Sinal miraculoso. E após cair fogo do céu, esses profetas foram todos mortos, aniquilados. Não sobrou só um para contar a história. Após Elias orar e cair fogo dos céus e os profetas serem totalmente exterminados, Elias vai orar e novamente Deus vai ouvi-lo. E a chuva vai cair de novo em Israel, trazendo abundância, trazendo prosperidade para o povo. Elias é um servo que nós podemos tirar várias lições da vida de Elias. Como eu disse, Elias era um homem de oração fervorosa, e por isso o seu ministério foi extremamente marcado com sinais e prodígios. Hoje, nós achamos que Deus mudou, mas Deus não mudou. Nós deixamos de ter a oração fervorosa que os nossos antepassados tinham, mas o nosso Deus continua o mesmo, no mesmo local. Mas nós esquecemos que um dos principais fatos para milagres acontecerem é termos uma vida de oração, é termos comunhão com Deus. Mas hoje somos uma geração que acha que milagre é fruto de algo como que se coloca uma pipoca no micro-ondas, mas não é. Milagres é fruto de horas de intercessão, horas de clamor, para que algo real venha se concretizar na minha vida e na vida daqueles que nos rodeiam. E essa manhã Deus está nos chamando a termos de novo uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Ele, para que nossas vidas, o nosso ministério venha a ser marcado com milagres e prodígios. Deus deseja derramar poder sobre essa geração. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender: há um caminho para ser trilhado. Nós queremos os resultados, mas não queremos trilhar o caminho para os resultados. Queremos apenas a colheita, mas não queremos plantar para obter a colheita. Mas nessa manhã, Deus está chamando a minha e a sua atenção. É hora de plantarmos oração para colhermos milagres. É hora de plantarmos com lágrimas para colhermos alegria. É hora de nos achegarmos a Deus para que as coisas que aconteciam no passado venham acontecer em nosso meio de novo. Aleluia! Deus está falando nessa manhã. Ele está nos chamando a um relacionamento sério, exclusivo. Deus está nos chamando a termos uma vida de comunhão com Ele. Se queremos verdadeiramente marcar a nossa geração, se queremos verdadeiramente ver essas cadeiras cheias, nós temos que entender o caminho da oração fervorosa, o caminho da intimidade, o caminho da comunhão, o caminho da comunhão e da gratidão para com Ele. É isso que Deus está nos falando nessa manhã. Esta foi a segunda resposta que os discípulos trouxeram para o mestre. Mas está quase acabando, eu peço a você que não perca o foco. Se apresenta o terceiro discípulo. E talvez esse discípulo ainda estava com mais coragem e mais ousadia do que os outros, porque até agora o mestre não havia se manifestado. O mestre já havia ouvido que o povo achava que era João Batista, que era Elias, mas havia um silêncio. E agora o terceiro grupo, o terceiro discípulo vai se apresentar e vai falar, talvez com o peito cheio: Senhor, se até agora ninguém acertou, agora é a nossa vez. O povo está dizendo que o Senhor é Jeremias. Jeremias, profeta do juízo e das lágrimas. Jeremias foi chamado pelo Senhor extremamente jovem. Repita comigo: extremamente jovem. E a palavra do Senhor nos fala que ainda no ventre eu te escolhi, e antes de nascer eu te chamei e designei para profeta às nações. Jeremias foi chamado extremamente jovem para servir a Deus.
E Jeremias, ao ser chamado pelo Senhor, ele tenta se esconder. Ele tenta dizer: Senhor, eu sou muito jovem, sou imaturo, sou inexperiente. Quem sou eu para fazer a sua vontade? Quem sou eu porque sou jovem? Quem sou eu porque sou inexperiente? Quem sou eu porque não sei pregar? Quem sou eu porque não sei louvar? Quem sou eu porque não sei tocar? Quem sou eu porque não sei evangelizar? Quem sou eu porque sou novo? Sou menino para fazer a sua vontade. Mas Deus garantiu para Jeremias que seria com ele. Deus garantiu: serei com você. E Jeremias também é um exemplo de servo bom e fiel. Mesmo jovem, mesmo com pouca experiência, ele aceitou o chamado do Senhor. E o chamado de Jeremias foi extremamente difícil. Jeremias foi chamado para profetizar o juízo de Deus no povo, para o povo de Deus que estava em desobediência. Jeremias foi chamado para profetizar que se o povo não retornasse para os caminhos do Senhor, não retornasse para o Senhor, haveria morte, destruição, cativeiro de 70 anos. E essa mensagem não foi aceita. Essa mensagem, as pessoas não gostavam de Jeremias. As pessoas queriam ver Jeremias morto. Jeremias foi machucado. Jeremias foi caluniado. Bateram nele diversas vezes. Não entenderam a mensagem que Deus havia dado àquele jovem. Mas Jeremias, mesmo sofrendo, mesmo com pouca idade, ele não negou a Deus. Quero falar diretamente para os jovens aqui presentes. Paulo de Tarso, não é você não. Os jovens, não pense que é cedo para que você venha servir ao Senhor. Não deixe que o diabo venha iludir ou venha colocar coisas na cabeça de você dizendo que ainda não é tempo de servir a Deus. Não permita que o diabo venha mentir para você dizendo que vocês têm pouca experiência, ou que vocês têm pouca força, ou que ainda não é tempo para servir a Deus. Jovens, sabem de uma coisa: quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele escolhe alguém, Ele dá suporte. Quando Ele chama alguém, Ele vai na frente, abrindo caminho, abrindo barreira, quebrando muralhas. Quando Ele chama, saiba de uma coisa: não precisa ter medo, porque Ele é com você. Deus tem chamado pessoas para fazerem maravilhas, para pregar a palavra. Mas muitos pastorandos têm se escondido. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu sou tímido, eu sou novo, eu sou gordo, eu tenho barriga, eu sou magro, escondido atrás das suas próprias coisas, e não querem fazer a vontade de Deus. Mas Deus nesta manhã Ele manda dizer: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Aceite o chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Esse foi o terceiro grupo, já estou acabando. E dentro desse terceiro grupo, dessa terceira resposta, havia duas respostas em uma. O último grupo disse para Jesus. Uns acham que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Em outras palavras, esse outro grupo que disse que Jesus poderia ser um dos profetas era o chamado e conhecido grupo X. O grupo que não tem identidade própria. O grupo que não quer se envolver. O grupo que não está preocupado. Aconteça o que acontecer, o mundo se exploda, eu não estou nem aí. O terceiro grupo, esse terceiro grupo que disse que Jesus era um dos profetas, em outras palavras, estava dizendo: eu sei que ele é alguém especial. Eu sei que ele é alguém que veio para fazer coisas extraordinárias, mas não quero me envolver. Que ele vive a vida dele, que eu viva a minha como eu estou. Não me interessa quem ele é ou para quem ele vai, não interessa. Eu quero continuar vivendo a minha vida. O grupo que não quer se envolver, geralmente é sempre o maior grupo. Aquele grupo que sabe que estamos precisando, mas não quer ajudar. Aquele grupo que sabe que tem condições de fazer, mas espera para que outros venham fazer. Aquele grupo que ouve o pastor chamando para limpar a igreja e finge que não ouve. Aquele grupo que sabe que estamos necessitando de vencer uma batalha,
de caminhar mais longe, de andar mais rápido, porque Jesus está voltando, mas há um grupo, pastora Maria, que não quer se envolver. Tem chamado, tem capacidade, sabe fazer, mas não quer se envolver. O chamado grupo X, o grupo daqueles telespectadores. Mas eu sei que nessa manhã Deus está chamando toda a igreja, todos nós, para sairmos dessa posição, se por acaso estamos, de telespectador, e nos envolvermos na obra, termos uma opinião, fazermos alguma coisa. Essas foram as respostas que os discípulos trouxeram para o Mestre. Agora eu vou tomar água, a igreja glorifica. Aleluia, estou com muita sede. Essas foram as respostas que os discípulos trouxeram para o Mestre. Eu posso imaginar, Gerson, após os discípulos falarem tudo aquilo que ouviram do povo, a cara de curiosidade deles. O Mestre até agora não havia se revelado, não havia se manifestado, estava calado, só ouvindo. Agora você imagina a cara dos 12, ó. Quem será que está certo? Será que todos nós erramos? Queria só ver a cara dos 12. E conjecturando, eu, imagino Jesus ouvindo os 12, Gerson, coçando a barba, olhando de lado que nem mineiro, e pensando só para ele em voz baixa: esse pessoal é bobo mesmo. Eles nem sabem que aquilo que era bom vai ficar melhor ainda. Vou repetir. Eu imagino Jesus pensando e coçando a barba, olhando para os discípulos ali, morrendo de curiosidade, comendo a unha. E os pensando, eles nem sabem que aquilo que era bom vai ficar melhor ainda. Aleluia! Jesus é especialista em melhorar as coisas. Ele é especialista em mudar as coisas. Ele é especialista em nos surpreender. Esse é o Jesus que eu sirvo. Aleluias! E Jesus vai dar mais uma cutucadinha. Ele vai dar mais uma aguçada nos discípulos. Os discípulos acharam que ele ia responder. Ele vai, vira para eles e fala: tudo bem, eu já entendi que aquele povo que está lá fora, não é o povo que está aqui dentro, é aquele povo que está lá fora. Eu já entendi que aquele povo que está longe, eu já entendi que aquele povo que não me conhece, que aquele povo que não anda comigo, aquele povo que não come comigo, aquele povo que não tem intimidade comigo, pensa de mim. Eu já entendi isso. Agora eu quero uma resposta diferente. Eu quero saber o que vocês que estão perto de mim, que me conhecem, que andam comigo, que comem comigo, que têm intimidade comigo, que sabem que eu sou, pensam de mim. Essa foi a pergunta de Jesus. E quando Jesus pergunta, acredito eu que houve um silêncio. Ninguém falava nada. Até que levanta um servo, Pedrão, que ainda não era Pedro, era Simão Barjolas. Ele vai falar em voz alta, audível e clara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa hora Jesus vai quebrar o silêncio, vai falar: bem-aventurado tu és, Simão Barjolas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Digo mais: tu agora é Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu é Pedro, desculpa, tu é Pedro. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, errei, não prevalecerão contra ela. Deixa eu ler que o vento virou a minha Bíblia, não posso errar. Aleluias! E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aleluias! Agora eu quero que você entenda e glorifique a Deus. Jesus saiu de Betsaida, uma cidade onde era cristã, temente a Deus, acostumada, doutrinada na palavra de Deus,
e vai para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, aonde era uma cidade idólatra, que ninguém temia a Deus. Jesus sai de um ambiente propício e vai para um ambiente extremamente contrário à sua presença. E nesse ambiente contrário, ele vai refazer uma das maiores revelações de todo o Velho Testamento para os seus discípulos. O que é que eu estou querendo dizer com isso nessa manhã? Não importa onde Deus te colocou, não importa onde você está, não importa aquilo que você está vivendo, se você escolher hoje ser íntimo dele, andar com ele, viver com ele, entregar seu coração para ele, ele vai estar com você e vai se revelar para você aonde você está. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Glorifica ele, que é para ele, não é para mim não, é para ele, é para ele, é para ele. Aleluia! Diz ele, vem me ajudar, no grupo de louvor, mas não vou tocar ainda não, espera que já eles vão pegar fogo aqui hoje. E Deus já me esquentou aqui em cima. Então saiba de uma coisa, não interessa aquilo que você esteja vivendo, escolha hoje andar com ele, escolha hoje ser íntimo dele, escolha hoje verdadeiramente servir a ele, e ele vai se revelar para você, ele vai estar com você, não interessa onde, não interessa quando, só interessa você escolher hoje ser íntimo dele. Aleluia. A igreja se coloca de pé neste momento. O nosso Deus é um Deus que muda histórias. Talvez ainda você não entendeu o foco dessa mensagem, mas o que Deus colocou em meu coração é algo simples de ser entendido e simples também de ser executado. Dá um pouquinho só de retorno aqui que eu não estou ouvindo quase nada. Agora melhorou. Foi só dar um grito que melhorou. Obrigado. Deus está nos chamando a termos intimidade, a sermos exclusivos dele. Não é tempo de andarmos por dois caminhos ou servirmos a dois senhores. Deus está nos chamando verdadeiramente para andarmos com ele nessa manhã. E quando Deus fala, Jesus fala para Pedro, bem-aventurado tu és. Jesus estava abençoando toda a igreja através de Pedro. Pedro foi a pessoa que Deus escolheu para quê? Para edificar a igreja. Então saiba de uma coisa, tudo aquilo que ele falou para ele é para a igreja, é para mim, é para você. Quando Jesus falou para Pedro, bem-aventurado tu és, ele está dizendo para a igreja hoje, se você verdadeiramente andar comigo como Pedro andou, se você hoje verdadeiramente se entregar para mim como Pedro se entregou, saiba de uma coisa, bem-aventurado tu és. Levanta a mão para receber. Bem-aventurado tu és. A sua vida irá bem, você irá ser bem sucedido. Aonde você colocar as suas mãos, será abençoado. Aonde for colocar, se você colocar os seus pés, Deus lhe dará por herança. Se você hoje escolher andar com ele, se você hoje escolher viver com ele. Por isso Jesus falou para Pedro, tu és Simão Bajonas, tu é Pedro. Aumenta o meu microfone que eu estou quase sem voz. Jesus estava falando, eu mudo a sua história hoje. Se você hoje escolher andar com ele, viver com ele, caminhar com ele, se entregar para ele, hoje Deus muda a sua história. Se você hoje escolher verdadeiramente todo o seu coração, não fique olhando para mim, feche seus olhos e busque a Deus nesta manhã, porque o nosso Deus, ele deseja mudar histórias nesta manhã. Da mesma maneira que ele mudou o nome de Simão Bajonas para Pedro, se você hoje andar com ele, viver com ele, caminhar com ele, ele muda a sua história. Você não será mais conhecido por aquilo que você era ou por aquilo que você fazia. Você será conhecido hoje, a partir de hoje, por aquilo que a Bíblia diz que você é. Imagem e semelhança de Deus, filho e filha de Deus, sacerdócio real, nova criatura, templo do Espírito Santo, luz e sal dessa terra.
Hoje Deus muda a sua história. Você não será mais conhecido por aquilo que você fazia, mas você será conhecido por aquilo que a Bíblia diz que você é. Aleluias. Talvez até hoje você tenha andado caindo das artimanhas do inimigo. Talvez até hoje você tenha andado com o pé na igreja e outro no mundo. Talvez você não tenha tido forças até hoje para resistir às artimanhas e às empreitadas do inimigo. Mas se hoje você verdadeiramente se entregar para Ele, verdadeiramente você decidir viver para Ele, ter intimidade com Ele, assim como os discípulos tinham, saiba de uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão mais contra a sua vida. Receba nesta manhã um revestimento de poder, para que as setas do inimigo não venham mais surtir efeito sobre a sua vida. Aleluia! Receba nesta manhã a armadura de Deus, capacete da salvação. Receba nessa manhã força do Senhor para resistir às ciladas, às artimanhas do inimigo. A partir de hoje você está selado, selada pelo poder de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se até hoje você tem vivido uma vida de portas fechadas. Talvez até hoje seus negócios não prosperaram. Talvez até hoje a sua vida não foi para frente. Talvez até hoje você não conseguiu ser aquilo que Deus queria que você fosse. Mas saiba de uma coisa: se você escolher hoje voltar para Ele, caminhar com Ele, ter intimidade com Ele, saiba de uma coisa: Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Deus vai fazer aquilo que a Bíblia fala que está fazendo. Oh, aleluia! Glorifique a Deus. Chame a atenção de Deus. Talvez até hoje as portas para você estavam fechadas, mas saiba de uma coisa: Deus hoje entrega a chave que abre portas e ninguém fecha nas suas mãos. Receba essa chave em nome de Jesus. Portas serão abertas, documentos serão destravados. Aleluia! Processos que estavam parados serão desenrolados em nome de Jesus. Apenas escolha andar com Ele, apenas escolha caminhar com Ele nesta manhã, e você verá as portas se abrindo para você. Mas há algo especial que Deus deseja fazer nesta manhã. Um pouco mais baixinho, pode continuar. Já você vai arder. Gisele, pega fogo aí. Já você vai arder. Quando Jesus falou com Pedro, a última parte daquilo que nós acabamos de ler, que eu vou ler. Oh, aleluia! Quero ler para você ter a certeza daquilo que a Bíblia está falando aqui. Mateus 16, a última parte desse versículo. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus estava dando poder para a igreja, poder para poder fazer a vontade dele, poder para poder fazer milagres em nome dele. Jesus nessa manhã quer derramar poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que eu e você venhamos glorificar e exaltar o nome dele. Jesus nessa manhã deseja batizar com o Espírito Santo, para que você tenha uma experiência extraordinária com Ele. Se você já é batizado, Deus deseja te renovar nesta manhã. Um dos principais sinais do batismo do Espírito Santo foi falado aqui: é o falar em línguas. A minha vida até antes de eu falar em línguas era uma. Quando eu comecei a entender a importância de permitir que o Espírito testifique com Deus, a minha vida se transformou. O meu ministério se transformou, a minha casa se transformou. Então nessa manhã, Deus deseja te batizar com o Espírito Santo, te conceder poder para que você venha fazer a vontade dele.